A polícia do Rio de Janeiro ainda procura por Bruno Rodrigues, que é o principal suspeito da morte do ator Jeff Machado. Na semana passada, o segundo envolvido no crime, Jander Vinícius da Silva, foi preso pelas autoridades. O caso ganhou repercussão pela crueldade no assassinato da vítima, que foi encontrada dentro de um baú enterrado sob 2 metros de concreto. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Salvei Lai, que atua justamente nesse caso de Jeff Machado. Promotor, desculpa se eu falei seu nome correto, a pronúncia é essa mesma? Bom dia, Stephanie, tudo bem? Meu nome é Salwei Lai. Salvei Lai, perdão, já corrigido aqui. Obrigada pela sua presença aqui na nossa programação, promotor. Vou começar perguntando, perdão, desse crime bárbaro, o que o Ministério Público já sabe? A autoria, a motivação, a metodologia usada, que respostas a gente já tem? É um crime bárbaro, chocante, cruel, não só pelo homicídio em si, mas logo em seguida houve a concretagem do cadáver da vítima. O Bruno, inclusive, assume a identidade, rouba a identidade da vítima, se passa por ela. A premeditação, como na maioria dos casos de homicídio, foi por conta de questões financeiras, patrimoniais, né? A vítima ela estava desesperada para deslanchar na carreira dela artística, né, como ator, e o Bruno, como era produtor de televisão, teria oferecido uma vaga numa novela mediante pagamento de R$ 18.000. Por sinal, a vítima ela é morta 3 dias antes do suposto início das gravações. Por isso que o Bruno decide matá-la. O Bruno ele sabe que seria desmascarado em 3 dias. A vítima certamente não o perdoaria e procuraria a polícia. Por conta disso, ele resolve, então, matar a vítima. Só que ele faz isso de uma forma premeditada, né? De forma planejada, o que agrava a pena, por sinal. Ele aluga uma casa um mês antes, essa casa onde ele, inclusive, enterra a vítima e depois coloca cimento, enterra, como você mesmo explicou, a 2 metros de profundidade. E, com isso, ele consegue matar, levar o cadáver até esse imóvel, onde concreta o cadáver, e depois começa a disparar mensagem de texto para a família, para os amigos da vítima, se passando por ela. Não só isso, né? Porque a questão da motivação ela é eminentemente financeira e patrimonial, não só por conta dessa dívida de R$ 18.000, mas logo em seguida, depois do assassinato, o Bruno ainda faz saques e compras no cartão de crédito da vítima, tenta vender não só o carro de Jefferson, mas também o imóvel de Jefferson. E, com isso, ele desperta suspeitas da família e começa, então, a procurar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fez esse brilhante trabalho de investigação e, em pouco tempo, consegue desvendar o crime. É claro que a investigação ainda não se finalizou, está caminhando para o fim, mas nós ainda temos que apurar certos detalhes do crime, temos que capturar o Bruno, obviamente, que é o mentor e o principal executor. Promotor, diante de tudo isso que o senhor falou, né, a crueldade, a premeditação, já há argumentos para pedir agravantes na pena desses Sem suspeitos? dúvidas. No crime, por enquanto, um homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, pela premeditação, por meio que dificultou a defesa da vítima, porque a vítima tem 1,90 m, é uma pessoa forte. Então, o Bruno ele sedou a vítima, ele dopou a vítima para logo em seguida enforcar, né? A vítima, infelizmente, ela foi morta, assassinada por asfixia, que também é outra circunstância qualificadora. Nós não podemos esquecer que, além disso, soma-se a esse crime de homicídio um crime de ocultação de cadáver, com a pena de até 3 anos, o crime de estelionato, que é a motivação do crime, né? Nós temos que prestar atenção nisso. Cada fraude, cada golpe tem uma pena de 5 anos, além da falsa identidade, como eu disse, ele rouba a identidade da vítima, ele se passa pela vítima, não só para os familiares e amigos, né? Eu não sei se você, os telespectadores, prestaram atenção, mas a vítima ela era conhecida por criar 8 cachorros, né? E com isso, logo depois que ela é assassinada, o Bruno ele faz o transporte especializado desses cães e se passa o Jefferson, né? Ele dá, inclusive, paga um cartão de crédito do Jefferson. E também ele vai a imobiliárias, loja de carros, se passando pela vítima
e tentando vender o seu patrimônio. Portanto, nós não podemos esquecer que, como eu disse, além do crime de homicídio, nós temos outros crimes: ocultação de cadáver, estelionato, falsa identidade, talvez vilipêndio de cadáver. O laudo vai explicar isso tudo. Por isso que eu disse, a investigação está caminhando muito bem, parabéns à Polícia Civil, mas a investigação ainda não está concluída, né? Como disse, nós temos que também capturar o Bruno para especificar mais detalhadamente as circunstâncias do assassinato, porque enquanto o Jander diz que foi o Bruno que sedou e enforcou, nós queremos saber a versão do Bruno quando ele for capturado, né? Porque agora estamos naquela fase de um jogar a culpa no outro. Promotor, durante as investigações, a polícia usou uma expressão bastante curiosa, né? Diz que o Jeff Machado era considerado uma vítima perfeita. O porquê disso? Quais elementos a polícia tem para chegar a essas conclusões? Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, situação de desespero, é uma vítima perfeita, vira um alvo fácil, né? No caso, o Bruno percebeu que a vítima estava desesperada para alcançar sucesso na sua carreira artística. Por isso que o Bruno se aproxima e oferece serviço, já que ele era produtor de TV e consegue, inclusive, dar um golpe, né? E conseguir obter R$18 mil da vítima. Além disso, né, além de ser uma pessoa numa situação de fragilidade, porque quer obter esse sucesso artístico, então era mais fácil de se manipular, de se convencer. A vítima também não podemos esquecer, né? Ela mora sozinha aqui no Rio de Janeiro, a família dela é de Santa Catarina. Não tem um trabalho fixo, portanto, o desaparecimento é mais fácil de se esconder. Você que tem um trabalho fixo, se você não aparece no seu emprego durante 2, 3 dias, os colegas vão procurar, concorda comigo? Sim. Se sua família, se sua mora perto, você não entra em contato durante 2, 3 dias, sua família dá um pulo na sua casa e vai perceber algo de estranho, não é isso? Não, a família mora em Santa Catarina, por isso que demorou mais de uma semana para chegar no Rio de Janeiro e tentar tomar par da situação. Não tinha colega de trabalho para poder checar, então ele era a vítima perfeita nesse sentido, né? Uma pessoa, de novo, vulnerável, frágil, fácil de se manipular, pessoa isolada, né? Isolada da família, isolada de colegas de trabalho, já que não tinha um emprego fixo, e morava num local muito ermo. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas ele morava no bairro de Guarati, que é um lugar bem distante, num sítio, tanto é que ele criava 8 cachorros, né? Sim, promotor. E é claro que chama a atenção porque a gente está falando de uma vítima que era famosa, tinha um trabalho de conhecimento público, mas fica o alerta para todo mundo, né? O senhor disse que a vítima perfeita é a pessoa que está em situação de desespero, né? Para a gente tentar, é terrível, mas tirar algum aprendizado dessas situações trágicas que acontecem na nossa sociedade. Sem dúvida, Estela. As pessoas fragilizadas, em situação de desespero, tentam procurar soluções fáceis. Essas soluções não existem. E eu digo isso, inclusive, para golpes de pirâmides financeiras, por exemplo. Então, por favor, você que esteja em uma situação frágil, seja psicologicamente, seja emocionalmente, seja financeiramente, converse com amigos, converse com familiares, porque certamente essas pessoas vão, de uma forma ainda que imparcial, poder dar um conselho mais sólido, digamos assim. Promotora, eu vou pedir para o senhor ficar aqui conosco, que tem uma pergunta que o pessoal, até a nossa editora aqui, a Thier, se podem responder por algum crime ambiental por conta também do abandono dos cachorros. É uma situação também que chamou bastante atenção, a situação de 8 cachorros de uma raça, né? Imagino que sejam cachorros caros, inclusive que acabaram sendo abandonados. Podem responder por isso também? Também, existe essa linha de investigação. Agora, a gente desloca essa investigação não só para o Bruno e Jander, mas também para um terceiro envolvido. A gente não sabe a participação dele no assassinato, mas esse terceiro envolvido teria recebido esses 8 cachorros, né, e ele teria prometido que cuidaria dos cachorros durante 3 dias, e no final, porque o Jefferson voltaria para buscar, né, mas como o Jefferson não volta a buscar, porque já estava morto, é esse terceiro que solta os 8 cachorros. 2 já morreram, inclusive. Pena, né? Ainda os coitados dos pobres bichinhos que não tem nada a ver com a crueldade humana, né? Nós conversamos aqui com o promotor de justiça, Sauei Lai. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui na nossa programação. Um ótimo trabalho no andamento das investigações. Eu que agradeço. Bom domingo. Bom domingo para todos nós.